Amados irmãos em Cristo Jesus, aqui numa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Hoje abordaremos um tema muito urgente, profundamente bíblico, que é a perseguição por causa da fé. Jesus, ele nos advertiu em João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Ele não escondeu a realidade do sofrimento, mas revelou que há propósito e poder em permanecer firme. Hoje, eu acredito que as palavras serão cheias do poder de Deus, que vai impactar a minha vida e a sua vida também. Vamos orar antes de começarmos. Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Abra nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que possamos entender a Tua palavra sagrada através dessa pregação, desse ensinamento. Envie Seu Espírito Santo para nos iluminar, transformar e fortalecer em cada um de nós com os ensinos que iremos receber agora, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é o seguinte: perseguidos por causa da fé. E como encontra força quando o mundo se volta contra você? Vivemos em um mundo onde a fé cristã é totalmente ridicularizada. Nas redes sociais, criminalizada em nações autoritárias e silenciada pela cultura do politicamente correto. Segundo a Portas Abertas, 360 milhões de cristãos enfrentam perseguição alta ou extrema nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus diz: Deus nos projetou para resistir e transcender a opressão. Hoje nós descobriremos como transformar a perseguição em plataforma de milagres. Irmão, a palavra de Deus, quem leu o livro de Atos, também leu sobre a história de Estevão, que foi um mártir que viu o céu abrir. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, até o 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi acusado de blasfêmia por pregar o Evangelho. Ele foi arrastado para o julgamento, mas o seu rosto brilhava como de um anjo. Em seu discurso final, ele confrontou a hipocrisia religiosa e também declarou: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Enfurecidos, todos aqueles apedrejaram-no. Mas as suas últimas palavras foram as seguintes: Senhor, não lhes impute este pecado. Amados, Estevão não fugiu da perseguição e muito menos negou sua fé. Ele usou isso como palco para ver a glória de Deus e semear o perdão. Sua morte não foi um fim, mas o início da expansão da igreja. A partir dali, a igreja cresceu. O versículo-chave dessa mensagem você encontra lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus, ele proferiu essas palavras no Sermão do Monte, dirigindo-se a judeus oprimidos por Roma e por líderes religiosos totalmente legalistas. A expressão bem-aventurados em grego é makarios. Não significa felizes. Por isso que eu sempre digo aqui, seguir a Jesus não é sinônimo de felicidade plena, mas sim ser digno de admiração,
pela sua vida que está em retidão. Perseguir Cristo era e ainda é uma honra que conecta o crente à herança dos profetas. Quando você segue Jesus, o caminho de Jesus, você é honrado por Deus. Está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 10. Então eu digo para todos vós aqui, assim como Estevão, muitos hoje são perseguidos não por erro, mas por irradiarem a luz de Cristo em trevas. A neurociência revela que o estresse da perseguição ativa a amígdala, que significa o medo, mas a fé ativa o córtex pré-frontal, que é o foco e a resiliência. Deus nos equipou para vencer o medo, irmãos. Não tenha medo de professar a sua fé. Não tema o preconceito, não tema a discriminação. Não tema de ser julgado, por você hoje estar vivendo na presença de Deus. Alguns estudos mostram também que 70% das pessoas que enfrentam adversidades profundas desenvolvem maior senso de propósito e fé. Está no livro de Tedeschi, publicado em 2018. Paulo, ele exemplificou isso na prisão, quando ele foi preso, Paulo e Silas. Está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Ele não ficou em desespero. Em vez de ficar em desespero, Paulo começou a cantar louvores e com isso ele viu cadeias se quebrarem. A prática, irmãos, constante de oração e meditação na palavra, com isso seu cérebro vai sendo remodelado, reduzindo a sua ansiedade e aumentando e te capacitando para enfrentar desafios. Quem escreveu isso foi o autor Neil Berg, em seu livro publicado em 2010. Mas eu digo para você que existe uma estratégia divina contra a opressão, a perseguição e a discriminação. Em Romanos, capítulo 12, versículo 14, você não deve retaliar. Está escrito assim: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Retaliar nos livra ao inimigo. Se você retaliar, você vai ficar na mesma régua que o seu inimigo. Se você foi acusado, julgado, falaram palavras torpes de maldição contra você, pelo contrário, abençoe. Porque você abençoando, você vai ficar à semelhança de Jesus Cristo. Você vai ficar por cima, você não vai se rebaixar. Outra estratégia, focar na recompensa eterna. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres temporários. Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Moisés escolheu ou eu ficasse no Egito, vivendo de todos os prazeres a qual o Egito me proporcionava, ou receber e dedicar e com isso conseguir fazer do meu povo ser tirado do Egito e ir para a terra prometida. A perseguição nos lembra, nossa cidadania, ela é celestial, irmãos. A gente não pode ser equiparado com um comportamento de quem não conhece a Cristo Jesus. Você que conhece Jesus Cristo, suas atitudes têm que ser diferentes. O outro tem que ver Jesus Cristo sendo irradiado em você.
Você é como o trigo, irmãos, que precisa ser pisado para se tornar pão. Não adianta. Nós seremos totalmente perseguidos pela nossa fé, pelo nosso comportamento. Talvez aqueles amigos que antes você andava junto, eles te convidavam, né? Que após a sua nova percepção de vida, possa vir incomodar aqueles que antes estavam junto com você, porque agora eles não te chamam mais, você não é mais bem-aventurado no caminho deles, porque o seu comportamento mudou. Mas fique tranquilo, tá? Que a perseguição que nos esmaga, ela serve para alimentar multidões com o Evangelho. Eu vou trazer um exemplo de Policarpo e o martírio que incendiou a fé. Policarpo, ele foi um grande discípulo de João, o evangelista João, o apóstolo João. Ele foi queimado vivo por se recusar a negar a Cristo Jesus. Mas antes de morrer, ele declarou: por 86 anos servi a Cristo. E ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Olha a coragem de Policarpo. E com essa coragem, ele inspirou milhares a abraçar a fé. Temos também a história de Sofia, que foi uma adolescente, uma universitária, que foi ridicularizada por defender a abstinência sexual. Isso, nos dias de hoje, está sendo ridicularizado. Cada vez mais jovens estão se opondo, estão se colocando cada vez mais aos prazeres sexuais. Cada vez novos jovens. Mas ela, Sofia, não, pelo contrário. Ela continuou se abstinindo sexualmente para esperar no tempo certo de Deus. Colegas a chamavam de ultrapassada, mas ela começou a orar por eles e, com isso, organizou um grupo de estudo bíblico no campus da universidade. Hoje, 3 de seus críticos são líderes na igreja local. É isso, irmãos. Por isso que eu vou profetizar sobre você. Deus está levantando uma geração que não tremerá diante de ameaças. Sua coragem em meio à perseguição será como fogo consumido à vergonha do inimigo. Haverá livramentos sobrenaturais, portas abertas e nações fechadas, e unção para amar até os seus perseguidores. Sua fé, testada no fogo, resplandecerá como ouro. Glória a Deus. Pense nisso, irmãos. A sua fé, testada no fogo, resplandecerá como ouro. A sua atitude como nova criatura vai transformar a vida daqueles que antes te julgaram, que antes te afastaram. Eles hoje querão que estarem perto de você. Eles vão querer ansiar pela tua presença, porque a sua paz é a paz de Cristo. Vamos orar. Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, quebre todo espírito de medo e intimidação sobre a vida daqueles que estão ouvindo e que chegaram aqui através desse canal. Revistos, vamos com a sua ajuda, Senhor. Revista-nos com a armadura de Deus. E com isso nós vamos declarar nessa guerra espiritual que as lágrimas na perseguição regarão campos de avivamento. As vozes serão destemidas como a de Estevão, e os perseguidores se tornarão futuros Paulos, onde o inimigo que planejou
a queda de todos, Deus erguerá um altar de testemunho nessas vidas. Em nome de Jesus, recebam agora a ousadia dos mártires e a paz do Cordeiro que venceu o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado a todos, tá, que estiveram aqui, disponibilizaram o seu tempo, tá, para ouvir essa mensagem, tá? E comente aí, se der para comentar, comente aí em qual área da sua vida você está enfrentando mais oposição por causa da sua fé, depois que você confessou Jesus Cristo como seu Senhor, tá? E também se já experimentou um milagre em meio a alguma perseguição. Compartilhe para fortalecer os outros também, irmãos, tá? E se essa mensagem fortalecer o seu coração, compartilhe também, mais uma vez, e se inscreva para receber o conteúdo que prepara você para vencer as batalhas da fé. Tenha essa certeza que mais são os que estão conosco. Lhe dê força para seguir firme. Amém. Até breve.